Bom dia, já temos alunos na sala, já voltaram do lanchinho. Muito bom dia a todos. Hoje estou muito feliz porque eu estou em sala de aula. Eu estou com sintomas de remoção de pincel atômico, sintomas de remoção de quadro negro e sintomas de remoção dos meus alunos. Queria que vocês estivessem aqui na minha frente. Vocês estão, mas eu não posso vê-los. Ai, que peninha. Beijo para vocês. Hoje a aula é hiper, super, mega importante. A gente está tratando desse cara aqui, ó, Aristóteles. Nós estamos lá na página 281. Você sabe de qual livro? Você sabe de qual livro. Ok? Então, página 281. Aristóteles. Aula passada, os Simpsons. Todo mundo lembra dos Simpsons? Grita aí, grita aí. Lembra dos Simpsons, sim ou não? Sim ou não? Não tem ninguém aí. Está todo mundo dormindo. Né? Sim. Ah, tá. Porque vocês ligam a aula e ficam vendo Netflix. Então diga sim. Sim. Lembra dos Simpsons? Beleza. Aqui, ó. Virtude, quase vício e vício. Vamos lembrar isso da aula passada, que é importantíssimo. A classificação das ações éticas segundo Aristóteles. Então, Aristóteles está nos dando uma classificação, primeiro, das ações humanas, e dizendo quais das ações humanas a gente pode classificá-las de uma maneira ética. E o que é ética para Aristóteles? A diferença entre a virtude e o vício. O que é a virtude? A ponderação, a prudência, o pensar antes de agir, a razão vindo antes do desejo. O que é o vício? O extremo, a atitude extremada, aquela pessoa que quer tudo de uma vez, quando o desejo ele vai por cima da razão. Então, entre a virtude e o vício, ele colocou duas meias medidas, a quase virtude e o quase vício. Beleza? E aí ele vai dizer que essas atitudes éticas, elas só podem ser classificadas se ela for de um tipo dessas três ações que ela classificou, que ele classificou. Então vamos lembrar, quais são as ações que o Aristóteles classificou? Primeiro, as ações necessárias. As ações necessárias não têm uma classificação ética. Por quê? Porque foi necessário eu fazer aquilo. Lembra os exemplos? Vamos aos exemplos. Alguém está tentando me matar. O cara entra aqui, invade a sala de aula, aponta a arma para mim, eu entro em luta corporal com ele, a gente se gruda, a arma dispara, eu tentando, ele vai me matar, eu por ele, pá, e tiro nele. Foi necessário eu atirar no cara? Foi, porque senão ele me matava. Esse tipo de caso nós chamamos de legítima defesa. Então, a legítima defesa é um exemplo de ação necessária. Eu não tive escolha. Ou eu matava o cara ou ele me matava. Então, é uma ação necessária na qual não entra a classificação ética de Aristóteles. Segundo tipo de classificação, as ações contingenciais ou, coloca aí, peraí, voltei, aqui, ó, coloca aqui, contingenciais, as ações acidentais. Lembra do exemplo da aula passada? Eu estou vindo com o meu carro dirigindo, aí vejo uma pessoa, uma criança correndo na rua, eu tento frear o carro, desvio, jogo para um lado, jogo para o outro, mas infelizmente eu acabei atropelando e matando a pessoa. Eu fiz isso de propósito? Não, porque foi um acidente. Eu até tentei tirar o carro da frente da criança, mas não deu. Então foi um acidente. Então, segundo Aristóteles, as ações contingenciais e acidentais também não são passíveis de ter uma classificação ética. Portanto, nesses dois casos, olha os exemplos que eu te dei, porque a gente vai falar de justiça daqui a pouco. Então, olha os exemplos que eu te dei. No caso aqui, eu matei uma pessoa porque senão ele me matava. Foi necessário. No caso aqui, eu matei uma pessoa por acidente, foi um atropelamento, por mais que eu tentasse não fazer isso. Então, nessas duas ações, eu não tive escolha. Eu tive de fazer isso. A culpa das duas mortes é minha, mas eu não tive a intenção. Entendemos? Então, nas ações necessárias e ações acidentais, houve culpa, mas não houve dolo. O que é o dolo? É a intenção.
Eu não tinha intenção de matar o cara. Eu não tinha intenção de atropelar a criança. Aconteceu. Nesse caso aqui de cima foi necessário e nesse caso aqui foi um acidente. Eu sou o culpado deles terem morrido, mas eu não tive escolha. Agora, é diferente do terceiro tipo de ação que o Aristóteles classifica, as ações deliberativas. Quando eu, enquanto agente da ação, tive escolha. Então, quando eu tenho escolha, então nós dizemos que houve dolo. Então, é aí, atenção, gente, o pessoal que vai fazer direito. No curso de direito, você vai aprender homicídio culposo e homicídio doloso. Homicídio é quando se mata alguém. Todo caso de atropelamento é julgado pela justiça como um homicídio culposo. Ou seja, a pessoa não teve a intenção de matar. Agora, quando uma pessoa deliberadamente, por escolha própria, vai lá na sua casa, pega a arma, volta, acha a pessoa, atira nela 3, 4 vezes, ou pega o carro, atropela de propósito, houve dolo, houve escolha. Então, homicídio doloso. E isso a pessoa vai para a cadeia. Veja onde a gente está aplicando Aristóteles, no direito hoje aqui no Brasil. Por isso que é importante estudar esses caras. Né? Porque com eles nós estamos aprendendo a origem dessas palavras que hoje você escuta na televisão, que você vê nos campos como no direito, no próprio campo da ciência. Então aqui nós aprendemos a diferença entre culpa e dolo. Dolo é quando há uma escolha do agente, quando há intenção. Então, somente as escolhas deliberativas é que são classificadas por aqui. Vamos voltar aos Simpsons, só para a gente marcar bem. Lembra qual foi a ação que nós analisamos? Acharam a carteira com dinheiro. Beleza? Acharam a carteira com dinheiro. Homer Simpson, o que ele faz? Ele fica com dinheiro. Dane-se quem perdeu. Quem perdeu é um otário. Então, qual é a ação do Homer? Vício. Para ele não tem certo nem errado, o errado já é certo. Então ele tem uma atitude extremada, viciosa. Homer Simpson. Bart Simpson, ele acha a carteira, ele sabe que é errado ficar com dinheiro? Sabe, mas mesmo assim ele fica. Aí ele guarda o dinheiro para ele. E aí, com medo de ser descoberto, ele destrói os documentos, ele joga fora. Então o Bart, por saber que é errado, mas mesmo assim praticar o erro, é o quase vício. Segundo Aristóteles, se o Bart continuar fazendo o que ele está fazendo, ele vem para cá e aí não tem mais volta, mano. Não tem mais volta, ele vai ficar igual o Homer. A mãe, a Marge, ela acha a carteira com dinheiro. Ela fica com dinheiro? Não, mas ela fica com uma dor no coração. Porque ela fica pensando, nossa, esse dinheiro veio a poder ir no cabeleireiro, mexer no meu cabelo. Ah, talvez Deus tenha colocado aqui a carteira para que eu achasse, para que eu pudesse. Até que ela chega à conclusão que, de fato, não, o dinheiro não é dela, ela tem que devolver, e ela devolve com a dor no coração. Ou seja, ela faz o certo, mas ainda sem aquela convicção. Então, nós chamamos essa atitude de quase virtude. Se ela continuar praticando esse ato, o que vai acontecer? Ela vai virar a Lisa Simpson. O que a Lisa faria se ela encontrasse uma carteira cheia de dinheiro? Ela iria procurar o dono, ia anunciar no jornal, iria na rádio, até que essa pessoa achasse. Então, virtude, quase vício, vício são as 4 atitudes éticas que o Aristóteles classifica com base nas ações deliberativas, onde houve a escolha do agente. Beleza? Fechamos isso aí. Agora nós vamos para a aula de hoje, que é isso aqui, ó. A questão da justiça em Aristóteles. Beleza? Isso aqui é muito legal. Você vai usar essa noção de justiça em Aristóteles em muitas situações que você vai enfrentar na vida. Legal? Então é importante porque esse conceito está muito em voga hoje. Eu vou te dar exemplos de onde a gente vai aplicar esse tipo de justiça. Então vamos lá. Qual seria o conceito de justiça que você tem? O que seria uma coisa justa? O que seria o justo
entre os membros de uma sociedade. Então, vamos lá. Voltei. Muito bem. O que é uma questão de justiça, gente? As coisas só vão parar na justiça quando elas não atingem um acordo. Então, toda questão de justiça é uma questão de divisão. Ninguém vai à justiça se não estiver brigando por uma divisão. Então, se eu e você concordarmos que a divisão é essa, ó, esse pedaço é seu, esse pedaço é seu, beleza, a gente não precisa brigar na justiça. Mas se você disser, não, opa, esse pedaço aí meu está muito pequeno, o seu pedaço está maior, eu não aceito essa divisão. Aí nós vamos brigar na justiça e o juiz vai decidir quem tem razão. Então, todo e qualquer caso de justiça envolve uma divisão, um direito que está sendo dividido de forma diferente. Então, todo o aspecto de justiça envolve uma divisão. Então, vamos botar aqui. Toda divisão envolve o conceito de justiça. Então, o Aristóteles vai classificar as divisões de 3 formas possíveis. Legal? 3 formas possíveis. Baseado na forma como nós vamos dividir as coisas. Primeira coisa. Justiça justa. Justiça justa. Pode falar. Deixa eu ver algumas perguntas aí para a gente ver se, para continuar aqui. Pergunta aí. Perfeito. Então, a contingência é o acidente. Um acidente de carro sempre a culpa de quem fez foi da pessoa, mas ela não teve dolo, ela não teve a intenção. Perfeito. Deliberativa é escolha. Quando eu faço escolha, quando eu delibero se eu faço assim ou se eu faço assado. Na ação necessária, eu não tive escolha, lembra? Eu não pude deliberar, ou eu matava o cara me matava. Na ação acidental, foi um acidente, eu nem vi, aconteceu tão rápido que eu nem vi. Agora, nas ações deliberativas, eu pensei. Aí eu briguei com a pessoa na rua, aí eu pensei, quer saber, esse cara é um desgraçado meu. Fui lá na minha casa, pensei, abri a gaveta, peguei uma arma, voltei e atirei no cara. Então, eu fiz tudo isso de caso pensado. Então, deliberação é pensar e fazer depois que eu pensei e decidi. Então, deliberação é a escolha do agente, uma escolha racional do agente. Beleza? Então, vamos lá. Primeira forma de divisão que nos leva ao conceito de justiça justa. Esse você aprendeu em casa com a sua mãe, eu tenho certeza. Ela está aí do seu lado, você pode perguntar para ela. Então, se você perguntasse para a sua mãe, mãe, o que é uma divisão justa? Eu tenho certeza que a sua mãe vai dizer... Uma divisão justa é quando você pega uma barra de chocolate com o seu amiguinho, não é isso? E dá metade para o seu amiguinho e fica com metade da barra de chocolate. Então, uma divisão justa é quando eu divido algo em partes iguais. Beleza? Vou tirar aqui o plural para ficar mais fácil depois. Então, uma divisão, sob o ponto de vista da justiça justa, é uma divisão por igual. Beleza? A sua mãe te ensinou isso. A minha mãe me ensinou diferente. A minha mãe me ensinou quando eu tivesse uma barra de chocolate, para não dividir com ninguém, eu espero todo mundo entrar em sala de aula e como escondido no banheiro. Brincadeirinha. Tá? Então, ó, justiça justa, uma divisão por igual. Segundo tipo de divisão que nos leva a uma outra justiça. Uma justiça normativa. O que isso significa? É uma norma, é uma lei que vai definir a divisão. Então, é a lei, o que está escrito, que vai ser dito como a divisão deve ser feita. Então, aqui você acabou de aprender um conceito importante em Aristóteles.
Nem toda lei é justa. Nem toda lei é justa. Nem toda lei propõe uma divisão por igual. Beleza? Terceiro tipo de justiça em Aristóteles, a justiça distributiva. O que é esse conceito de distributiva? É quando eu faço uma divisão desigual. Opa, aqui é uma novidade. Então, segundo Aristóteles, é possível com uma divisão desigual se atingir a justiça. Então, atenção para a frase. Essa frase é muito importante. Anota aí no seu caderno. Tratar os desiguais de maneira desigual para se atingir uma igualdade. Então, presta atenção na frase. Tratar os desiguais como? De maneira desigual. Ao tratar os desiguais de maneira desigual, nós vamos atingir uma igualdade. Então, esse é o conceito de justiça distributiva. Atenção, muito atenção. Esse conceito de justiça distributiva é o que hoje justifica o direito das minorias. Por exemplo, os negros são minorias em direitos. Então, nesse sentido, a lei aplicada na questão de cotas raciais propõe uma distribuição desigual para se atingir uma igualdade. Então, exemplo de justiça distributiva aristotélica. As cotas raciais ou sociais das universidades. Como assim, professor? As cotas, elas fazem uma divisão da quantidade de vagas de maneira desigual, para que lá na frente atinjamos uma igualdade entre as pessoas. Beleza? Que eu já vou te explicar como é que funciona o sistema de cotas para você entender isso aqui. Por enquanto, eu quero que você entenda o quadro geral. Então, Aristóteles está defendendo esse tipo de justiça, uma justiça distributiva, na qual é possível tratar os desiguais de maneira desigual e se atingir uma igualdade. Ou é possível que julgamentos diferentes em diferentes pessoas atinjam os mesmos resultados. Então, notem que o Aristóteles está ampliando o conceito de justiça, igualdade e o conceito de norma. Eu vou te contar uma historinha, que é uma historinha bíblica que muita gente conhece e que é o exemplo disso aqui. Você já deve ter ouvido falar no grande rei sabedor, o grande sábio. Quem é o grande sábio da Bíblia? O rei Salomão. Vocês devem conhecer a historinha de duas mães que brigavam por uma criança? Para quem não sabe, a história é a seguinte. Chegaram para o rei Salomão duas mães. Aí o guarda falou, meu rei, essas duas mães estão brigando por essa criança. As duas estão dizendo que a criança é dela. Lembra? É uma questão de divisão. O que o rei mandou fazer? O rei falou, então é simples. Vão pegar a criança e dividir no meio, metade para cada uma. Essa primeira decisão do rei significa uma justiça justa, dividir a criança no meio. E aí o que aconteceu? A verdadeira mãe falou, não, peraí. Não. Se é para dividir no meio, meu filho, eu prefiro que o senhor dê meu filho inteiro para outra.
Então, quando a mãe diz assim, olha, eu não aceito essa divisão justa, eu prefiro que o senhor dê a criança inteira para a outra mãe, o que ela está propondo? Uma justiça distributiva. A outra vai ficar com a criança e ela vai ficar sem nenhuma criança. Aí o que é que o rei decide? O rei diz assim, agora eu sei quem é a verdadeira mãe. Só a verdadeira mãe tem a capacidade de abrir mão do próprio filho em nome da vida dele. Então a criança vai ficar com essa mãe. Portanto, justiça normativa. Veja, no julgamento de Salomão apareceu as 3 justiças. Primeiro, ele mandou dividir a criança pelo meio, justiça justa. Depois, a outra mãe disse, não, pode dar a criança inteira para a outra, eu não quero nenhum pedaço da criança, justiça distributiva. Aí o rei, com a sua sabedoria, lançou a norma, não, a criança vai ficar com ela porque ela é a verdadeira mãe. Beleza? A frase do Aristóteles, vamos tratar dela agora. Qual é a pergunta? Equidade é o mesmo que distributiva. Tá? Então, equidade é isso que eu vou colocar aqui agora. Equidade seria o resultado da aplicação da justiça distributiva. Beleza? Então, a equidade é o resultado da aplicação da justiça distributiva. Você vai ver agora no exemplo que eu vou dar das cotas raciais. Tá legal? Então, vamos ao exemplo. Então, as cotas representam, né? Sim, é exatamente isso a tese do Aristóteles. Ele está dizendo que é possível agir de maneira desigual para se atingir essa igualdade. Vamos ver como é que funciona? Vamos ver como é que funciona? Eu vou dar um exemplo, primeiro com a garrafa de Coca-Cola. Deixa eu desenhar uma garrafa de Coca-Cola. Eu devia ter falado tubaína, né? Ó, daqui é a garrafa de Coca-Cola. Pelo amor de Deus, é metáfora isso aqui, tá bom? Tá? Aqui eu tenho o primeiro copo. Aqui eu tenho o segundo copo. Os copos são iguais, tá bom? No primeiro copo, então aqui, ó, tá a totalidade da Coca-Cola. O líquido. Então aqui, ó, nesse copo, eu tenho só isso aqui. Nesse outro copo, eu tenho aqui. Então, notem que o copo A tem menos Coca-Cola que o copo B. Queridos, se eu dividir a Coca-Cola que está aqui de maneira justa, o que vai acontecer? Eu tenho que botar a mesma quantidade de Coca-Cola nesse copo e nesse copo. Se eu botar a mesma quantidade nos 2 copos, eu vou resolver essa desigualdade? Não. Ela vai ser mantida. Se eu pegar 10% da Coca-Cola, boto 10% da Coca-Cola aqui, boto 10% aqui. Resolvi o problema? Não. Agora, e se eu usar a justiça distributiva? Então, como é que fica? Eu coloco menos Coca-Cola aqui e coloco mais Coca-Cola aqui. Portanto, eu faço uma divisão desigual. Vamos ver se vai dar certo? Deixa eu pegar aqui a Coca-Cola preto. Vamos botar menos Coca-Cola aqui, ó. Menos Coca-Cola aqui. Agora vamos botar mais Coca-Cola aqui. Ó. Atingimos a igualdade. Então, segundo Aristóteles, ao tratar os desiguais, o verde, de maneira desigual, o preto, eu atingi uma igualdade. Todo mundo entendeu ou viajei demais aqui na maionese? Responde aí para mim. Deu para entender. Eles dormiram. Pelo amor de Deus, acorda aí. Beleza? Aqui, ó. Qual é tratar os desiguais. Cadê o desigual? O verde e verde. Então eu vou tratar esses 2 verdes que são desiguais de maneira igual? Não, de maneira desigual. Vou colocar menos aqui e mais aqui. Perfeito? E aí eu vou atingir o quê? Uma igualdade. Não sei se vai dar tempo de eu falar das cotas. Vamos lá, as cotas.
Aqui é a quantidade de vagas da universidade. Aqui é a quantidade de negros que estão na universidade. Aqui a quantidade de, não vou botar brancos, vou botar de não negros na universidade. Então, se a quantidade de vagas continuar sendo distribuída de maneira igual, eu nunca vou colocar mais negros dentro da universidade. Então, qual foi a lógica aplicada à política de cotas? Eu dou mais vagas para os negros e menos vagas para os não negros. Então, nós temos aqui na UEL 20% de cotas. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Depois do 5 vem o 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? Então, 20% de 10 vagas representariam somente essas duas vagas aqui. Então, essas duas vagas aqui são para os negros. Então, como é que funciona? Olha só, as pessoas contam errado. Vamos botar ponto? Vamos botar aqui, ó, 1.000 pontos, 900, 800, 700, 600, beleza? Então vamos para o vestibular. No vestibular, o Pelé, negão, cotista, fez 1.000 pontos. Que vaga que ele leva? Ele leva essa primeira ou ele leva a primeira das cotas? Ele leva a primeira vaga. Então, Pelé, um negro, levou a primeira. Beleza? Tiaguinho fez 900 pontos. Que vaga que ele leva? Essa daqui. Mano Brown fez 800 pontos. Essa aqui. Jorge Henrique. Essa aqui. Né? Bota um monte de negão. Então, os negões concorrem em todas as vagas. Agora, a Xuxa, loirinha, ela fez 100 pontos. Ela pega essa aqui? Não, porque essas duas são só para negros. Então, o que significa? Os negros concorrem a 100% das vagas. Os não negros a 80%, porque se desconta os 20% dos não negros. Entenderam? Então, os negros, os cotistas, eles concorrem a 100%. Os não cotistas, somente com o que sobrar. Entendeu a diferença? O que isso significa? Que vai entrar mais negros e vão entrar menos não negros na universidade. Com o passar do tempo, teremos a mesma quantidade de negros e não negros estudando na universidade. Essa é a lógica da justiça distributiva de Aristóteles, contida nas cotas universitárias. Legal? Perguntas? Sim, sou bonito, eu sei. O que mais? Ah, o meu cabelo? Ah, eu tenho um cabeleireiro próprio, né? Sim, uso shampoo. Na barba também. Queridos, beleza? Algum problema de nota que ainda tiver, manda lá no Class para mim, que eu tentei acertar lá com o pessoal. Se tiver algum problema, a gente acerta de novo. Então, não vá perder o sono com isso. Não se preocupe, a gente vai ajustar as notas a partir das atividades. Legal? Mas se você ficou com a nota ruim, fala comigo que eu vou ver lá o que aconteceu, tá bom? Meus queridos, passem um final de semana maravilhoso. Semana que vem estarei aqui de volta para a gente continuar essa aula maravilhosa agora em sala de aula, porque eu estava com saudades disso e eu ainda estou com saudades de vocês. Tá bom? Ó, beijos a vocês. Tchau.